Agora eu gostaria de convidar Tiago Cervantes, da empresa Caldema, que vai abordar o tema Tecnologia e Eficiência Energética em Caldeiras. Tiago, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Cervantes. Eu trabalho na engenharia de aplicação da Caldema já há 20 anos, né? E o tema hoje é de eficiência energética em caldeiras. Eu vou abordar principalmente a parte de combustão e eficiência de sistema de combustão, principalmente para queima de biomassa. Então hoje a gente tem no mercado, muitas vezes a gente se depara, clientes questionando, né? Qual que é o melhor sistema de combustão? Qual o melhor tipo de grelha? Eu vou para grelha, eu vou para leito? Quais são as opções que eu tenho? Na verdade, essa resposta depende de uma série de fatores. Então no mercado a gente tem hoje caldeiras com grelha P-Roll, caldeiras vibratórias, rotativa também tem aplicação, principalmente em projetos para queima de carvão na América Central, e leito fluidizado borbulhante, também que tem sido muito usado aí no mercado. Nessa tabela tem um sistema aí comparativo, né, de sistema de combustão. É lógico que nessa tabela a gente não esgota o assunto, porque dependendo do tipo de biomassa, a gente pode trabalhar com todos os tipos de caldeira, sistema de combustão. Então, por exemplo, grelha P-Roll, aí tem visto mais trabalhar com biomassa, carvão, que é um combustível fóssil não, principalmente porque ele queima, principalmente em cima da grelha, né? E na parte de cinza tem que trabalhar em torno de 10%, umidade de 10 a 53%. 10 porque ela é uma grelha refrigerada a água, então ela pode trabalhar com umidade mais baixa. A grelha rotativa a gente tem visto muita aplicação para queima de carvão, às vezes em conjunto com biomassa, né? E ela pode trabalhar com até 50% de cinza, né? Carvão tem muito cinza, e como queima sobre a grelha, então a grelha rotativa é o tipo de grelha, sistema de combustão ideal para isso. Em termos de umidade de 20 a 53%, ela já não é refrigerada a água, ela é refrigerada a ar, então ela tem mais um cuidado em relação à temperatura de refrigeração ali do ar. Grelha vibratória, ela é muito parecida com a grelha P-Roll. Grelha vibratória, ela também trabalha com biomassa, uma amplitude grande aí de umidade, né? A diferença é a questão da vibração, que se formar algum monte, ela espalha um pouco mais e ajuda a finalizar a combustão. E leito fluidizado borbulhante, a gente tem visto aplicação aí desde o setor papel e celulose, né? Caldeiras para queimar combustíveis de diversas umidades, granulometrias, né? Combustíveis, por exemplo, lodo, muitas misturas. Então é um sistema que consegue ser mais estável quando trabalha com diversos tipos de combustíveis, variando granulometria e umidade, né? Então a seleção da grelha depende principalmente dos tipos de combustíveis. Aí a gente fala, né, por exemplo, bagaço de cana, 50% de umidade. Então pode trabalhar com todos os tipos. Eu vou trabalhar com, por exemplo, queima de lodo, misturando com outras biomassas. Eu vou para o leito fluidizado. Que mais? Carvão, eu vou para a grelha rotativa. Às vezes a resposta é óbvia, né? Dependendo do tipo de combustível, e às vezes não. Às vezes todos os tipos atendem todos os cenários. E a experiência do cliente também conta em relação a isso, né? Muitas vezes a gente já se deparou com alguns casos, né, de clientes que já têm um determinado tipo de grelha, já tem experiência, já tem conhecimento, e ele opta por isso, e a gente acaba seguindo, né, a própria experiência do cliente. Então o custo de operação e manutenção também deve ser considerado. Cada tipo de sistema de combustão tem a sua particularidade, tem os seus custos, né, de operação, tem os seus custos de manutenção, que também é um outro setor que também tem que ser considerado. E muitas vezes a gente tem visto, né, que custos de aquisição mais baixos muitas vezes camuflam, né, alguns problemas e tudo mais que você acaba tendo ao longo do tempo, né? Muitas vezes depois do prazo de garantia, aí você começa a ter problemas aí de operação e manutenção. Bom, agora eu vou entrar na parte de perdas de eficiência em caldeiras, né? Isso aqui é, vamos dizer, são as principais perdas. O que são as perdas? Caldeira, na eficiência da combustão, você tem algumas perdas no meio do caminho. Toda energia, ela não é 100% aproveitada. Uma parte dessa energia você perde. E essa energia está onde? Está nos gases secos que vão embora pela chaminé, está na umidade do combustível, está nas perdas por não queimado, no CO que vai embora. Então eu fiz esse ranking com as perdas, as principais perdas da caldeira, né? Então a gente tem essas três primeiras aí, que são as maiores. De 90% a 95% das perdas são perda por umidade de combustível, O2 que se converte em água
e os gases secos que vão embora pela chaminé. E depois a gente vê em perda por combustível não queimado, radiação e convecção, tudo que perde ali nas paredes, e CO, NOx, e também tem os créditos, né? Crédito, o que é? É o contrário da perda, é o que entra de forma positiva na eficiência, que seria temperatura de ar na entrada do ventilador. Se você entra com um ar mais quente, tem um ganho ali, você ganha na eficiência. E o ar também é pós-aquecedor de ar a vapor, quando é fonte externa de calor. E combustível, às vezes, quando aquece o combustível, ele está mais alto que a temperatura ambiente, então é o crédito também que entra. Essa tabela rodou muito tempo pelo mercado, né? Comparando, né, dados de leito fluidizado com grelha, né? Esse conceito já está na cabeça de muita gente por aí, que leito fluidizado é muito, mas muito superior à grelha em relação à combustão. Então você pega aí valores de NOx, de CO, eficiência de combustão, né, a parte de não queimada, excesso de ar. Parte do leito, realmente isso aí, se você for ver no mercado, você vai ver esses valores. Mas a parte de grelha, hoje, depois de 10 anos de muita evolução, isso aqui já não se aplica mais. Eu vou mostrar por quê. Os fatores que influenciam hoje na parte de combustão, quando eu falo de grelha, o negócio fala muito grelha, eu falo de sistema de combustão. Por quê? A grelha é um fator para o sistema de combustão ser eficiente, né? Então, o que influencia o sistema de combustão? Sistema de ar primário, sistema de ar secundário, a distribuição do combustível sobre a grelha, a alimentação constante, a altura da fornalha, o volume, a área da grelha. Então, assim, todos esses fatores influenciam em termos de perdas de eficiência de combustão. Então, a gente não pode considerar só a grelha, a gente tem que olhar como um todo. E todos esses fatores hoje evoluíram muito ao longo do tempo. Na parte da grelha pinhole, tem esse vídeo, eu acho que deu uma travada aí, mas a parte da grelha pinhole, a gente hoje tem um sistema complementar com grelha basculante, né? Então, a parte do combustível que está ali na primeira fileira, cai ali na grelha e termina de queimar. Então, isso aí é um sistema complementar de combustão, né, que você pode ficar aí com a biomassa meia hora, 1 hora, regula isso em campo, e aí termina de queimar sem problema nenhum. Agora foi. Então você vê que ali, ó, na primeira fileira, você sopra, vai cair ali na basculante, e aí vai ficar ali meia hora, 1 hora, até terminar a queima. Agora a parte de emissões, né, de CO e NOx. Esses dados que eu estou apresentando aqui, né, vieram de uma caldeira de 300 toneladas, isso aqui é uma medição recente, né? Então, a gente pegou essas 6 tomadas aqui, medindo das 8 às 10h30. Então, os teores médios de NOx e CO foram de NOx 166 e CO 53. Esses dados poderiam ser de uma caldeira de leito fluidizado, porém é de uma caldeira de grelha. Então, para vocês verem o quanto hoje o sistema de combustão evoluiu. E esses dados vieram de onde? Do teste de performance que a gente fez recentemente, a caldeira da Bazan, que a gente colocou em operação, a caldeira de 300 toneladas. Bom, esse gráfico mostra, né, aquele ranking que eu tinha apresentado, para vocês terem noção, né, do que representa as perdas, as principais, em relação à eficiência da caldeira. Então, a água no combustível sólido é maior, e ali tem o comparativo leito fluidizado e grelha, leito fluidizado em laranja e grelha em verde. Então, muitas vezes o mercado fica muito preocupado com não queimado, CO e NOx, porém essas perdas são minúsculas, são insignificantes perante do restante. Agora eu vou falar desse caso aqui da Bernec, que é uma caldeira que a gente projetou, forneceu para queima de cavaco de madeira. Sistema de queima de biomassa, a maior parte do mercado hoje usa o sistema de suspensão. Suspensão porque uma parte queima em suspensão, vai sendo arrastada, e outra parte queima sobre a grelha. E a gente estima em torno de 10% a 20% que é descarregado na grelha, e o restante vai para o fly ash, que a gente chama cinzas finas, né? Então essa foto veio lá da Bernec, então você vê que a proporção de cinzas grossas é muito maior na descarga frontal ali da grelha do que na parte ali do precipitador e dos multiciclones. Lá na Bernec tem um sistema de rejeição, que a gente colocou um pré-coletor ali, né, na saída do evaporador. Isso aí capta a parte daquele carvãozinho que está ali no fly ash e ele retorna ali para a fornalha.
passa por uma peneira, um sistema que separa o fino do material de maior granometria, o fino é descartado e é injetado na fornalha. Esses são os dados reais, né, de uma medição que a gente fez em campo. Essa análise veio do laboratório, são os dados da biomassa em questão, que é essa foto aí. Então você vê, a parte de cinzas, a gente pegou nas cinzas da grelha o teor de carbono 8,18%, que é muito baixo. A gente vê muito mercado, valores, minha caldeira queima, vamos dizer, tem uma eficiência de combustão, sai 1% de não queimado, outro fala 0,5%. Mas ninguém mostra cálculo, de onde chegou esse valor, de onde tirou. E muitas vezes a gente escuta e vê te repetindo isso, mas de onde veio isso? Então, a gente foi no ASME fazer essa conta, baseada em dados de laboratório, então a gente chegou no valor de quase 0,5% de não queimado na grelha. Isso é muito baixo. Outros dados em relação a essa caldeira da Bernec, vazão de vapor ali, a média do teste de performance 192, teor de monóxido de carbono 137, NOx 199, perda prevista sem sistema de rejeição de 2 a 2,5, com rejeição menor de 1%. Então, todas aquelas perdas que hoje, antigamente falavam, perda por não queimado de 4 a 5% em caldeira de grelha, isso aí hoje já não se aplica mais. Essa tela é interessante, né, porque é um estudo de caso da própria Bernec. O que aconteceu lá? Eles tinham uma caldeira de grelha, compraram uma caldeira de leito para queimar com biomassa com 60% de umidade, e depois na terceira caldeira eles compraram a caldeira de grelha. Por quê? Em vez de operar com biomassa com 60% de umidade, eles compraram um secador que utiliza vapor, né, de baixa pressão, para secar essa biomassa. Em vez de secar a biomassa dentro da caldeira, você seca ela lá fora e diminui o consumo de forma assim absurda. Então, assim, esse cliente ele pensou um pouco fora da caixa. Em vez de ficar olhando ali por não queimado e para o CO e NOx, ele viu aonde está a maior perda, que é justamente a água no combustível. Caldeira, a água, ela atrapalha a combustão e ela aumenta a demanda de biomassa. Então, hoje, a gente no mercado, a gente tem visto aí a biomassa muito inflacionada, esses projetos de etanol de milho, né? Tem tido aí uma usina atrás da outra, muita falta de biomassa, de cavaco. Então, hoje, quem consegue economizar biomassa está saindo na frente, está podendo gerar mais. Isso aqui é dinheiro direto na veia. Então, assim, o mercado tem que começar a pensar nisso. A questão de biomassa faz sentido você jogar e secar essa biomassa e jogar todo esse combustível fora? Então, uma coisa a pensar. Outra questão também que seria interessante o mercado começar a pensar, principalmente quando entra no comparativo de caldeiras de grelha com leite fluidizado, é a questão do consumo de energia, né? Então, energia não vai vir ali de graça, né? Então, energia elétrica tem o seu valor ali dentro do balanço, né? Então, a caldeira de leite fluidizado, sim, tem a sua diferença, ela pode ser mais econômica, mais eficiente, porém a diferença também não é tão grande. E também tem a questão do consumo de energia. Então, para você fluidizar areia, você tem que gastar mais potência, não tem como, né? Meio metro de areia, você borbulhar aquilo lá, você tem que ter potência no seu ventilador primário. Então, para fazer uma comparação mais justa, mais correta, você tem que levar também em consideração o consumo de potência adicional do sistema de leite fluidizado. E muitas vezes a gente compara, né, principalmente colocando aí a turbina de condensação aí no caso, né, nos cálculos, para transformar isso em consumo adicional de vapor, e a gente chega aí numa diferença, né, em consumo de combustível, até em muitos casos, adicional, né? Então, você vê ali consumo de combustível total quase empatando nos dois casos, né? Então, isso aqui é uma coisa a se pensar, que o mercado tem que começar a olhar também. Então, a gente carece hoje, né, no mercado de dados e informações de projetos reais, de medições de laboratório, de cálculos, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, tornar essa discussão, às vezes, discussão técnica mais madura, com dados reais, e não somente achômetro, ou coisas que o fabricante fala, e muitas vezes as pessoas saem repetindo. Porém, tudo isso aqui que eu mostrei, tudo é possível de medir em campo, tudo é possível de questionar. Então, é isso, gente. Obrigado aí pela atenção.